Olá, um ótimo dia! Como leite e derivados podem afetar a sua saúde e bem-estar? Muito para a gente conhecer, professor doutor Carlos Henrique Duarte, do Temperando Arte, para ajudar você a cuidar da sua saúde e bem-estar. Esse tema vai ser muito interessante, vamos ser mais resumido que ontem, que falamos sobre o açúcar, porque o açúcar engloba várias coisas, né? O açúcar está no leite, o açúcar está no trigo, o açúcar está até no pão salgado, se você talvez conheça, né? O açúcar está quase em tudo, né? E, então, hoje vamos falar sobre leite. Se tiver alguma dúvida sobre o trigo, manda no privado, no Instagram, no canal do YouTube, e aí a gente tira suas dúvidas, tá bom? Então, vamos mostrar aqui eu, na minha história, durante o meu doutorado, no meio do meu doutorado, na verdade, é no meio, né? Eu tive um sério problema com a lactose. Naquela época, 2007, era uma coisa assim que pouco comentada, enfim, era. Eu peguei um ano e meio, perdi, já não tem nada. Tinha 64 quilos, eu fui para 51 quilos, um ano e meio passando muito mal, fazendo vários exames de tudo, o corpo não achava nada, até que um médico gastroenterologista chamado Ricardo Fittipaldi, né, depois várias pessoas, ele passou a minha intolerância é altíssima. Então vamos saber o que é intolerância à lactose, o que é caseína. Você sabe o que é caseína? Você sabe o que é lactose? Vamos falar sobre isso hoje para mostrar o leite e vamos mostrar a pirâmide alimentar de Harvard, que ela fala a respeito disso. Vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, tá? Se a gente pegar a composição do leite, tá? Deixa só a gente tirar isso aqui, tá? E eu já tinha é, feito isso, você pode bater aí, tá? Não acredita em mim, não. Acredita no Dr. Google. Acredita no Dr. Google aí, tá aí, ele vai te dizer. Você bate assim, ó, composição. Opa, aí tá ruim, né? Você vai digitar assim, ó. Também tá ruim. Terceira, essa aqui. Composição do leite. Pode digitar no Dr. Google, que ele não é o professor doutor que está falando, né? Porque eu tenho doutorado, porque tem nada disso, né? Lá no Dr. Google ele vai confirmar quando. Aí bota assim, ó, Escola Paulista de Medicina. Bom, estou aqui pegando referências nacionais, universidades públicas do Brasil, top, excelente, né? Escola Paulista de Medicina, você bate lá, né? Eu podia colocar aqui onde o Rio de Janeiro, que eu sou carioca, mas estou botando em São Paulo, né? Somos brasileiros, somos amigos e irmãos. E você vai ver lá que a composição do leite que você está pagando, não sei se é hoje, eu não compro desde 2009, né? 88,5% mais ou menos do leite é água. Aquela água que você pode comprar ali muito mais barato, né? É água. 88,5% do leite é água, tá? Bom, depois o leite, ele tem 3,25%, posso estar trocando aqui mais, 3,25%. Aí vem o açúcar do leite, tá? Que é a lactose, tá? E 3,15%, eu vou só dar uma confirmada aqui se eu troquei, tá? É a proteína do leite, que a gente chama de. Gente, não, né? Quem determinou chama de. Uma das principais é a caseína, tá? Isso aqui. Bom, então bate aí no Dr. Google e você vai ver lá a composição do leite, tá certo? Do jeito que eu estou falando aqui, eu vou até colocar aqui, ó, para não estar. A gente faz ao vivo na hora e vamos ver aqui, ó, de medicina, tá? Vai aparecer aqui, ó. Então,
Está aqui a EPM, Escola Paulista de Medicina, Doutor Google, tá? Em cada... dá para vir para cá, computador, ajuda aí? Tem 88,13, um pouquinho menos, né? Eu botei 5. Então, aqui é 88,1. Bom? E a gente tem lá de proteína, acertei, 3,15, tá? E tem de proteína 3,15, gordura total 3,25, tá? Desculpa aqui que eu fiz uma... Isso aqui é a gordura do leite, tá? Isso aqui é a gordura total. Eu estou botando já estava dividindo aqui, mas enfim. Isso aqui é a gordura total do leite, tá? Então, o leite tem mais água, em segundo lugar vem gordura, em terceiro a proteína. Aqui no leite categorizado pela Escola Paulista de Medicina aqui do nosso país, tá? O nosso leite, tá bom? E por diferença, tem 4,8% de carboidratos, né? Eu já falei ontem que os carboidratos, né? Os açúcares são carboidratos. Nem todos os carboidratos são açúcares, mas quando vão entrar no nosso organismo, vai ter a quebra, mesmo que seja um carboidrato de cadeia longa, eu falei cadeia média, cadeia curta, a gente fala sobre açúcar, ele vai quebrar e vai virar um açúcar que vai aumentar a sua glicose. Então, o leite, o primeiro elemento que tem mais é a água, que eu posso tomar ali natural, né? E sem pagar essa fortuna. Depois, o próximo que tem é o carboidrato, tá bom? Que é o macronutriente, segundo, tá? 4,8. E o terceiro é a gordura total, 3,25 do leite. Tá bom? Então, em termos de macronutrientes, tirando a água, que não está aqui, a água está um mineral, mas assim, tirando a água, em termos de macronutrientes, o que o leite mais tem é o carboidrato. Então, o leite é o carboidrato, tá? Ele depois tem gordura e depois ele tem proteína em último lugar. Então, falam muito que o leite, né? Ah, porque é proteína, isso, aquilo, tal. Tem mais carboidrato também. Estou vendo, por isso que a gente fala que as pessoas tomarem cuidado com o consumo excessivo de carboidrato, que é do pão, do bolo, da bolacha. Você está comendo carboidrato em tudo, tá bom? Então, isso aqui está do Dr. Google, tá certo? Então, vamos lá. A gente ser breve aqui. O leite, então, tem esses dois itens que eu falei, tá bom? Então, vamos lá nos dois itens do leite, tá certo? Ah, eu falei da pirâmide alimentar de Harvard, né? Pode bater na internet e vai aparecer aí também para você digitar assim, pirâmide alimentar de Harvard. Eu vou na página de Harvard lá, original, tá? Vai aparecer outros sites antes, pulando, for na página da Harvard. Mas, página de Harvard aqui, tá? A gente vai ver o que está acontecendo no mundo, que a gente vai explicar sobre a sua saúde, tá bom? Então, olha só. Página de Harvard, a gente tem aqui o seguinte, tá? Ao vivo, na hora e a cores. O seu prato tem que ser metade legumes e frutas, segundo a pirâmide de Harvard, tá bom? Ele coloca legumes e frutas. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. A maior parte da sua refeição, do seu prato, metade está ali, ó, na página de Harvard. Eu estou nessa página aqui, ó. E é do hospital lá. HSPH. Eu tirar essas canetas ruins da minha frente, não vai tomar. E aí você pode acessar, porque está em português, essa página aí, tá? Harvard Edu. Busca, digita lá a pirâmide de Harvard e vai nessa página que tem o harvard.edu, HSPH, tá?
e vai aparecer assim um health eating, que é comida saudável, né? Em inglês, tá? Barra health eating, aqui, é, tracinho, prato, tem um tracinho, tá? E aqui tem assim, ó, translation, né? Que tá traduzido, né? Eles fazem a parte para ele. Traduzem para outras línguas, tá bom? Healthy, tracinho, eating, plate, né? Um prato com alimentação saudável, tá? Translate, traz a tradução, né? Para o português, ok? Pode ir lá que você vai ver o que eu estou falando. Não sou eu que estou falando, é Harvard. Então, Harvard coloca que metade é legumes e verduras, ela coloca lá, tá? Ela coloca que tem um impacto negativo, ou seja, reduz o açúcar do sangue, tá? Legumes e verduras ajudam. Legumes e frutas que eles botam. Bom, depois eles botam um quarto, metade, agora um quarto, 25%, grãos integrais. O que são grãos? Arroz, feijão, aí eles colocam aqui trigo, cevada, baga de trigo, quinoa, aveia, arroz integral, alimentos, enfim, como massa integral, né? E, e evitar pão branco, arroz branco e outros grãos refinados. Então, a Harvard fala para evitar grãos refinados, tá? As farinhas, nós vamos usar o grão, um quarto do prato. Bom, então, a Harvard está tirando aí, ó, os pães, os bolos, as massas, os croissants, está falando que isso aí a gente pode comer, mas nem fala que pode comer, tá? Ela fala grão integral um quarto, né? Então, vamos lá. O outro um quarto é proteínas. Um quarto, tá? Um quarto de proteínas no prato, tá? E o que são proteínas que Harvard fala? Peixe, frango, feijão, nozes, podem ser misturados em salada, tal, né? E acompanhar vegetais em um prato, né? Limite a carne vermelha e evite carnes processadas, como bacon, linguiça e salsicha. E Harvard fala também óleos vegetais com moderação, falando que azeite de oliva, canola, soja, milho, girassol, amendoim e outros. E evitar óleos parcialmente hidrogenados que contêm gorduras trans não saudáveis. Tá? Então, vamos lá. Sobre o leite, né? Isso a gente vai falar depois, que ali já tem várias. A própria pirâmide de Harvard tem furada que eu vou mostrar para vocês, pelo menos no Brasil. Se eles produzem outra coisa lá, é problema deles. Mas o que eles falaram ali sobre girassol, cana, isso aí nós vamos mostrar que aqui no Brasil é horrível, tá? Lá nos Estados Unidos não olhei a produção, mas eu duvido que seja diferente. Então vamos em frente. Dois pontos importantes sobre o leite, tá? Coloquei a página aí. Vou falar sobre o leite, a gente vai falar breve, tá? O primeiro fato foi o que eu passei, que eu vivi. O leite tem uma coisa chamada lactose. O que é a lactose? Eu falei ontem sobre o açúcar, e lactose é a união de uma glicose, é um açúcar que existe na natureza, mais uma galactose, outro açúcar que existe na natureza, e a gente chama isso de monossacarídeo. Que é isso? Mono, tá? Ele é um açúcar simples. Açúcar é um açúcar, né? Só um açúcar. Você vê que aqui nós estamos tendo dois açúcares. Então, isso aqui é um disacarídeo. São dois açúcares, certo? Bom, o intestino precisa absorver um açúcar de cada vez. Por isso que aquele prato de macarrão com batata, você vai inchar, né? Você vai inchar. É um açúcar de cada vez, tá? Como é que, então, o nosso organismo absorve um disacarídeo? Lá no intestino tem uma enzima chamada lactase.
que ela quebra a lactose em glicose e galactose. O organismo, o cérebro, o corpo, ele quer glicose. Isso aqui ele quer, ele não quer. Então, precisa quebrar isso aqui para entrar para o sangue, para a gente, tal. E aí vai. Então, para absorver a glicose, tanto que o exame no laboratório que eu fiz é o seguinte: cheguei em jejum no laboratório, tomei a lactose lá, primeiro tirou meu sangue para ver o nível de glicose, a glicose vai para o sangue, a lactose é difícil. Então, viu o meu nível de glicose lá em jejum, tomei lactose, meia hora depois tirei o sangue de novo, uma hora depois tirei o sangue de novo, uma hora e meia depois, 90 minutos, tirei o sangue de novo. E aí vê a variação da glicose. No meu não variou quase nada, ou seja, não estava absorvendo. E alimento não digerível vai putrefar, vai inchar. É como se você deixar ali o lixo, né? Aquilo vai, lixo, né? Vai ficar lá, vai putrefar. Você não está digerindo, certo? Então, leite não digerido, certo? E, além do mais, lá no nosso intestino, tem, eu falei ontem sobre açúcar, né? Os projetos Genoma, que é de 2003, já identificou que nós temos muito mais, ou seja, 10 vezes mais bactérias do que células. E as bactérias que estão no nosso intestino, bactérias são outros seres, não somos nós. Nós somos formados mais de outros seres do que a gente próprio, né? Então, tem 10 vezes mais bactérias do que células. E as bactérias estão lá para nos ajudar, tá? Estão para nos ajudar lá. Só que quando eu dou um alimento que as bactérias boas não conseguem absorver, meu organismo não consegue absorver as bactérias boas, o que o médico me explicou? Ricardo Fittipaldi, eu estou alimentando as bactérias ruins. E aí elas crescem numa população que me fazia aquele mal todo. Me inchava, me deixava dormir 3, 4 horas por noite, eu ficava a noite inteira, e passando mal, e, enfim, perdendo, enfim. E aí você fica inchado, você não come, você vai emagrecendo, está perdendo força, ficando fraco, ficando, né? Achando que vai morrer. Então, esse é o efeito da lactose que acontece. Bom, então, só que ele me explicou uma coisa também fantástica, o médico, né? Ele falou, olha só, qual é o único animal inteligente que bebe leite quando adulto? Só o ser humano. Aí alguém falou assim, o bezerro. Eu falei, oh, inteligente, bezerro, se fosse adulto, era boi ou vaca, né? Não era bezerro. Então, só nós bebemos leite quando adulto. Os animais bebem leite quando criança, e detalhe, eles bebem o leite da espécie deles. É isso? Tem mais esse detalhe ainda. Mas eles não eles param de beber leite quando crescem. O bezerro, quando vai comer capim, não vai mais ficar bebendo leite. Né? E, além do mais, ele bebe o leite dele, não o nosso. Tá? Ok. Então, o que acontece? Ele falou assim, médico, tá? Sou eu. O criador, né? Cara, não seria... Você não precisa do leite. Se o corpo não precisa do leite mais, quando cresce, no início precisa. Mas quando cresce, não precisa mais. O que acontece? Essa enzima vai caindo, vai diminuindo. E ela afeta muito mais populações do hemisfério sul. Quem são elas? Índios, negros, asiáticos, amarelos. Né? E as populações orientais do hemisfério norte, americanos, europeus, eles pedem menos. Tá? Realmente, os orientais sofrem mais com a questão do leite, enfim, né? E ao longo dos anos, mas, enfim, não sei se tem a ver com a temperatura, aqui é mais quente, mas, enfim, ele falou uma coisa que realmente a gente foi notar, né? Então, assim, no modo geral, afeta mais. Né? Eu, oriundo aí da África, enfim, afeta mais. Né? Então, negro afeta mais. E, em 2006, em janeiro, eu tirei 28 centímetros do intestino, que deu nó nas trompas. Eu tinha feito a primeira cirurgia que o médico não foi nem erro médico, achei que queria me matar.
né? Eu tive apendicite supurada, começa tudo com estresse, apendicite supurada, sobrevivi, veio esse nó das trompas, que o nome chama-se laparoscopia exploratória, tá? Com lise de aderência. Foi obstrução intestinal, foi essa cirurgia. Então, foi uma cirurgia para desobstruir o intestino. Como ele ficou uma semana lá, que deu, a gente chama de nó nas tripas, necrosou, tirei 28 centímetros. Então, além de perder aqueles 28 centímetros, a minha ideia foi que, provavelmente, porque eu comecei a passar mal logo depois, foi o pedaço que já tirou um pedaço da lactose que tinha. Ou seja, eu já passava mal antes com a intolerância, não sabia, muita gente passava mal, e isso aí exacerbou, né? Bom, então, lactose é uma coisa que o leite tem. Todos os leites de origem animal, porque eu pensei que eu ia para tomar leite de cabra. Não, tem lactose. Lê o rótulo, está lá. Tá? Então, qualquer leite animal vai ter a lactose, tá? Que é o leite. E por que esse leite se tornou pouco digerível? Isso lá atrás, isso quase não acontecia. Bom, hoje pela manhã, eu vi uma reportagem, eu gosto de assistir o Jornal da Cultura. A TV Cultura já foi eleita a segunda melhor TV, né, do mundo, assim, em termos de conteúdo. Tá? E eu vi lá antes do Jornal da Cultura, talvez se você for lá hoje, digitar o Jornal da Cultura de ontem, 10 horas da noite. Vai passar hoje de manhã, eu vi de manhã no YouTube. Lá no início, antes do jornal, tem um programa chamado Agrocultura, e ele é aos domingos, na verdade, tá? É que eles passam sempre antes, se você for no YouTube, né? Esse programa acontece aos domingos, por volta das 10 horas da manhã. Então, no Agrocultura de hoje, eu vou comentar sobre o leite, que eu vi lá, é um pedacinho do programa, tá? Ele fala da Fazenda Colorado, em São Paulo, e eles batem um recorde de produção de leite no Brasil de 60 litros por dia lá, né, por animal, né? Tá. E, contrário, né? 60 litros animal dia, tá? Aí, tanto faz, tudo bem. E a média brasileira é 50 litros. Eles batem um recorde assim, tá? Não vou nem falar dos outros, porque uma vaca, para dar 60, ela dava 5, 10 antigamente, né? Aí o que eles fazem, né? E já é reportagem, não sou eu que estou falando. Vai lá. Agrocultura, sobre leite. Bom, eles pegam a vaca, ela é confinada num galpão refrigerado. Bom, vamos perguntar aqui. Qual é melhor? O frango que você compra confinado ou o frango livre de gaiola, que é natural, de saúde? Você pensa, não sou eu que estou falando, você pensa, tá? Para você se alimentar. Bom, essa fazenda confina no galpão refrigerado, que não é o ambiente do boi, ambiente refrigerado, já muda, né? Aí ele fica mais fresquinho, ele se movimenta menos, também está menos confinado, está mais confinado, né? Se movimenta menos, gasta, aí sua menos, então ele precisa de menos energia, gasta com a temperatura, tá? E aí ele produz mais leite. E eles cuidam do boi, falam tudo, mas a alimentação do boi, milho, é o próprio representante da fazenda que está falando, não sou eu. Milho, soja, capim, tá? Isso aqui foi como capim. Mas isso aqui, esses dois aqui, além de tudo, são transgênicos. Tem modificação genética. Tem estudo de décadas para saber, né? Transgênico. Estou fora. Então, você tem um boi, ou na verdade a vaca, né, que dá leite, né? Que é confinado num espaço refrigerado, é alimentado com milho, com soja transgênicos. Ele não falou e são não transgênicos. E o que tem no mercado, 90 é transgênico, né? E se ele produz mais, ele sempre focou em falar na produção. Não foi foco na qualidade do leite, o leite orgânico, não, produção.
cuidar do boi refrigerado, mas ele está confinado, enfim, né? Ele não está na natureza. A carne de frango, eu já filmei isso, um vídeo aí, eu filmei um peito de frango comum, sai uma espuma daquele peito. Que eu joguei fora. Depois que eu cozinhar. E depois eu comprei uma galinha caipira, que é criada caipira, não é confinado, é criada solta, né? E fervi. Saiu um óleozinho, como fosse aquele óleozinho. Né? Cadê a espuma branca? Não tinha. Então veja que confinar um frango, dar milho, vai mudar a carne. Ainda você dá hormônio, enfim. Isso aqui confinado vão dar outras coisas para o boi também, né? Produzir mais. Bom, mas eu não vou nem dizer que eles vão dar alguma coisa para produzir mais, tá? Eu só vou dizer que eles dão milho e soja, que é quase tudo é transgênico. Tá? Ok. E o boi está fora do ambiente dele. Bom, para comparar, um programa que eu vi sobre agrofloresta mostra que os produtores de boi, eu esqueça que eu vi, mas agrofloresta, tá? Produtores de boi, eles plantam florestas e fazem conjunção da floresta com a criação do boi. Ou seja, eles aumentam a produção do leite, boi, pela agrofloresta. Você não derruba a árvore, como estavam fazendo na Amazônia, para botar o boi lá né, aberto. As árvores, claro que a vaca, o boi, se tem árvores, tem sombra, não vai ficar muito lá no sol. Ele vai dar no sol. Opa, fresquinho aqui, eu fico aqui. Então, eles faziam corredores de floresta e ali eles produziam leite e tinham a produção melhor. E o boi, a vaca, era criado solta, comendo lá grama, capim. Então, é claro que esse leite vai ser bem melhor. Para mim, pelo menos, né? Vai ser um leite da vaca natural, criada onde é o ambiente dela. Ela vai estar se refrescando na sombra das árvores, não no ar-condicionado, ela é criada para isso, né? E ela vai comer lá o alimento natural, que é a grama, que é o capim, que ele pode até fazer especial, mas não é milho e soja, nem é confinado no ar-condicionado. Primeiro ponto. Bom, segundo ponto então vamos falar nós, por que só o ser humano é que toma leite quando é adulto? Porque o ser humano tem um tal do raciocínio, né? Ele pensa, quer comer tudo que ele quer, ele vive para comer, ele não come para viver. Então, quem morre pela boca não é o peixe, é o ser humano. Tá? Por isso que esse tal de câncer, diabetes, Alzheimer e essas coisas todas é o que a gente vive para comer. Bom, o doutor Ricardo Fittipaldi, gastroenterologista, me explicou o seguinte: então, se não precisamos do leite, quando está o leite é para o crescimento da criança, cresceu não precisa mais. Eu já ouvi dizer assim, que a partir dos 4 anos você já vai perdendo lactase, tá? Bom, então essa lactase, que é o açúcar do leite, quando nós vamos crescendo, isso aí é certo, ela vai diminuindo. Ou seja, que você não precisa disso. É a mesma coisa que quando eu tirei apendicite. Falavam assim, apendicite serve para nada. Ela não tem a função como o fígado de limpar as toxinas, como o rim de purificar. Mas depois que eu tirei a apêndice, aí o médico que me operou da obstrução intestinal em 2006, ele falou, todo mundo que lá que opera apêndice, depois tem síndrome de Crohn, tem isso aí que você teve, tem, enfim, igual. Então, não serve para nada, ela não tem função. Ou ainda não descobriram a função. Mas quando tira, você vê que faz falta. Esse mesmo médico, não sou eu, tá? Ele falou assim para mim, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Vou lembrar agora, mas depois eu vejo. Bom, ele falou bem assim, o criador, é outro médico de fé, não ia colocar uma pecinha lá no carro, que não precisa para nada, só fazer piso você carregar. Alguma coisa lá tem, né? Tá. Então, assim, se o corpo não precisa de leite, a lactase vai diminuir. E aí é que você vai tendo, né, a questão da digestão. Então, você pode ter flatulência, sentir inchaço, e aí não pensar que é o leite, tá?
e seus derivados também. Então, o whey protein, então, o leite concentrado, mais ainda. Então, quanto mais amarelo o leite, ou seja, você vai tornando aquilo, o queijo, quanto mais amarelo, menos lactose tem, tá? O queijo, o que você faz? Você pega 10 litros de leite e bota concentrado tudo ali. Então, quanto mais branco, mais próximo do leite, mais lactose. Quanto mais amarelo, mais gordura, menos lactose. Bom, e aí eu comecei a usar o tal do Lactate, que hoje tem Lactosil. Eu tinha que importar lá nos Estados Unidos, não tinha na época, para tomar leite e tal. Depois eu falei, cara, não tem lógica, o ser humano tem lógica. Se isso não faz bem, por que eu vou ficar usando isso? Passei a usar leite de soja. Né? Tá, e tirei isso aqui. Hoje a gente tem Lactosil, né? E graças a Deus, entre aspas, eu parei de tomar isso aqui. Depois descobri que isso aqui é pior do que o efeito da lactase no organismo. Né? O antídoto é pior do que o veneno. Tá? Passei a usar leite de soja e aí descobri uma outra coisa. O maior vendedor de leite de soja à época, que vendia mais, ele vendia o extrato da soja. Eu fui orientado por minha nutricionista, Bambambam, hoje professora doutora em nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cristina Fajardo. Cristina Fajardo, o J, né? A usar o leite de soja que tinha a proteína isolada da soja, não o extrato. O extrato é a coisa aguada, né? E só tinha um leite à época. Eu lembro, né? Ele tinha que ter a proteína do leite isolada, de soja, não o extrato, tá? Vou falar para você quem é o líder de mercado e esse aqui não tem mais. Esse aqui era o da Nestlé. Era o leite da Nestlé, que era o Solis. Esse era o único que tinha proteína isolada de soja que eu lembro. Esse aqui, o líder de mercado, era o Adez. Você tinha lá, está escrito, estado de soja. Bom, e depois eu também tirei a soja só com café, soja transgênica, né? Começou a ser muita soja transgênica, soja, ainda que eu usasse pouco, para homens tem problema da questão hormonal também. Então, fechamos aqui a questão do lactosil, da lactase, desses impactos que eu passei, vivenciei como paciente médico e pude estudar tudo isso aí. E os médicos aprendem com a gente no dia a dia, tá? Assim como eu aprendi engenharia lá no campo. Agora vamos fechar e falar da caseína, que é o quê? A caseína é a proteína do leite, tá? Chama-se caseína. Bom, essa caseína, o que acontece? A gente mostrou que eles estão produzindo muito mais leite, né, a vaca. Então, se você está fazendo a vaca produzir muito mais leite, comer milho, soja, seu organismo não vai ser o mesmo. É isso? Então, o que aconteceu? Essa caseína, ela aumentou 400 vezes de tamanho, a proteína. Bom, milhares de anos para você formar uma genética, né, ter um genoma, enfim, o seu organismo para quebrar essa proteína. Agora você bota aqui na boca um negócio enorme, não vai entrar. Então, aí a pessoa tomava lactosil, eu tomava lactate, beleza, lactose eu quebrava e tal. Mas agora eu estou com a caseína, que é a proteína, tá? Que também é pouco ou nada digerível, porque ela aumentou muito. Leite lá de antigamente, não produzia esse monte de leite, né? A caseína é menor. Tá? E outra coisa também, né? Eu lembro que criança, o cara morava na roça, no interior, né? Então, eu não cheguei a pegar essa época, né?
mas antigamente, na roça mesmo, ou mais antigamente, o leite era no litro, de vidro. Eu peguei a época que o leite era em saco plástico. Então, você sai do leite de vidro, olha porque a gente também vai desenvolvendo a intolerância, vai aumentando as doenças. Você bota no plástico que é feito de petróleo, aquele leite gelado. Plástico tem bisfenol, tem vários produtos de petróleo que está absorvendo aquilo um pouquinho ao longo dos anos. Então, será que é por isso que fomos perdendo mais lactase, fomos desenvolvendo câncer, enfim, né? Aí lá tinha o leite A, leite B, o leite B era melhor, saquinho verde, outro era branco. E você pegava o leite, já tinha que consumir no outro dia, 2 dias estragava, tá? Tinha que ferver, geladeira e tal. Bom, hoje você sabe que você pega esse leite, que tem na produção, né, 10, 15, 20 vezes mais, e coloca numa caixinha de alumínio, que é cancerígeno alumínio, aquela Tetra Pak, é papelão, dentro é alumínio, bota ali a vaca, fica meses. Eu tenho que lembrar, o médico falou isso, né? Quanto mais durar o alimento, menor será o seu tempo para você viver, né? Quanto mais você pegar validade, menos será a sua validade. Então, essa caseína, ela aumentou muito o tamanho e se tornou pouco ou nada digerível. Então, não adiantou nada ter a lactose ou ter o lactosil, que não faz aquele efeito da intolerância à lactose, mas vai continuar tendo outras questões gastrointestinais que vai ficar como se estivesse furando a parede do intestino, chamado causando permeabilidade, as doenças autoimunes e outras mais. Bom, eu desenvolvi chamado de síndrome de intestino irritável e vai para doença de Crohn, tá? Se você está usando uma coisa que fica furando, fica produzindo bactérias lá, produzindo bactérias ruins, tá? Para fechar, tem uma solução para a gente consumir a manteiga do leite, não o leite, né? E é uma solução saudável, é mostrada hoje, né? Então, às vezes isso muda com o tempo. É fazer a manteiga ghee, que a gente vai fazer, depois mostrar para você, ainda tem de comprar, porque o leite tem proteínas ótimas, tá? Mas ele tem essas duas questões aí, né? O leite, né? E derivados também, queijo, né? Eu, quando estive no meu mestrado na Embrapa, lá em 2001, eu fui para Lavras, na casa do meu amigo Rogério Machado, fantástico, doutor Rogério Machado. Nossa, lá tinha cada queijo, bolinha, eu me fartei daquele negócio lá. Foi em 2001, Pará, na fonte, né? Então, o que é a manteiga aqui? É você pegar a manteiga, uma manteiga de boa qualidade, que vai ter a caseína, a lactose. Mas é botar ela numa panela, a manteiga, vai, de preferência, a panela de cerâmica, ou aquela que a gente chama de ágata, que é uma panela de ferro, mas ela tem um vidro, né, uma pintura, né? Ela só vai bater racha, tá? Ágata ou cerâmica, tá? Ou vidro, panela. A gente vai falar de panela depois, tá? Você vai botar essa manteiga, ela vai botar em fogo baixo, uma escumadeira, de preferência de madeira, tá? Silicone é produto também, usa materiais da natureza. Ah, silicone não é natural, tá? Então, madeira, tá? É de pau. E aí, a madeira é natural. E aí você vai nessa panela, 2, 3 minutos, aí vai mexendo, ela vai esquentando. Vai soltando a borda, você vai ver que vai subir uma espuma. Vai subir uma espuma, tá? Se sobe uma espuma como aconteceu no frango, aquela espuma não é boa, tá? Aquela espuma está subindo ali a caseína. Bom, vai continuar mexendo a borda e aí uma parte também vai ficar no fundo, é a lactose. Fica a manteiga aqui, está separando a caseína e a lactose. Uma sobe, a outra desce. Uma espuma e a lactose é mais pesada desce. Tá? E aí, vai passar isso demora uns 6 minutos, 7, dependendo, 8, né?
depois também de fogo. E aí, passou ali, subiu mais de espuma, pega uma escumadeira, com furinhos, e vai tirando aquela espuma. Vai separando aquela espuma. Joga fora. Tira aquilo, exclui. Pega a gente chama um voal. O que é um voal? É um tecido bem fininho. Pode ser um pano de prato em casa e tal, né? Porque vai ficando lactose no fundo. Você ainda pega aquela parte que sobrou, boa, que ficou a proteína do leite, essa é boa, mas a de cima você tirou com a escumadeira, e a de baixo vai ficar a parte mais, a gente chama de mais densidade. Você passa nesse voal, vai ficar um líquido. Nem precisa botar na geladeira. Dura 3 meses fora da geladeira, temperatura ambiente, 25 graus. Passa nesse pano, vai ver que o pano vai ficar ali um resíduo. Pronto. Você tem sua manteiguinha líquida com as proteínas que você precisa do leite e com outra vantagem. A manteiga, que seja líquida, é a melhor gordura para cozinhar, assar bolo, para altas temperaturas. O pessoal fala óleo de coco, a manteiga é muito melhor do que óleo de coco. Tá? Manteiga de origem animal, é a proteína animal. Ela tem o chamado, né, o ponto dela, né, lá, aguentar alta temperatura é maior, né? Porque falam, a gente vai ver isso depois, mas falam que o óleo de coco, primeiro seria o óleo de abacate, o óleo de coco, enfim, mas a manteiga, ela realmente aguenta aí, né? Tanto que a gente, o bolo fazia com manteiga antigamente, né? Mas tem caseína e lactose. Então, eu espero ter contribuído com a sua saúde e bem-estar. Sobre leite, e se você quiser continuar insistindo em tomar leite, beba teu leite, mas saiba que a caseína do leite só teria esse jeito de você fazer na manteiga ghee, e o leite, ele não é necessário na nossa vida. Eu já mostrei no início, leite é 88,1%, eu não, a Escola Paulista de Medicina, 88,1% é água, né? Depois vem carboidrato, que vai virar açúcar, que vai virar diabetes, vai virar câncer, vai virar Alzheimer, porque nós estamos consumindo já açúcar, carboidrato na fruta, nas verduras. E aí é uma sociedade hoje que massa, bolo e pão virou refeição. É carboidrato na veia. Juntando os outros carboidratos, né? Vira que o leite também faz proteína, mas ele tem mais carboidratos. É o que está dando esses casos dessas doenças todas, demências e depressão, ansiedade. Um abraço do professor Casalenco Duarte. Se esse conteúdo foi importante para você e para alguém que você gosta, que você ama, vamos compartilhar, curtir para o YouTube. É relevante, né? Eu passei muito mal e sem saber, né? É uma coisa que você quer passar mal, passe mal. Mas você tem que saber. Eu não sabia, tá? Não sabia depois da caseína, tá? Então, se o conteúdo for relevante, pense uma coisa. O mundo é o seguinte, tá? Essa coisa de compartilhar, de curtir. Eu vou mostrar para você isso no mundo da energia, né? Eu fiz doutorado em energia e pós-doutorado em energia, tá? Ó, na sua casa, vê a tomada, te ligar o equipamento. Tem pelo menos 2 pinos, tá? Por que tem 2 pinos? Porque assim, ó, vamos dizer que isso aqui é a usina de Itaipu, tá? Está gerando energia para a gente. Ela está mandando energia para cá. Aí aqui é você, está aí no seu celular, no chuveiro elétrico. Isso aqui é a TV, é o seu PC, é o chuveiro para aquecer, enfim, energia elétrica com várias coisas, tá? É o celular que está ligado à tomada. Essa energia vem pelos elétrons, que esse movimento faz carga negativa, tá? Vem, passa aqui, faz o trabalho que tem que fazer, acende a luz, liga o chuveiro e tal. Ela sai na outra tomadinha e volta. Eu chamo isso aqui de eunergia. Eunergia. Por quê? A energia eletromagnética que eu envio, ela vai pelo ar, ela viaja o mundo, ela vai pela internet no compartilhamento, ela chega em alguém que é você que está aí, ela faz alguma coisa em você, eu espero que seja uma coisa boa,
gera energia em você, aí você faz alguma coisa com essa energia que eu estou te mandando, parte dessa energia é dissipada do ambiente, né? E você retorna essa energia para mim em forma de um like, de um gostei, de um compartilhamento. E quanto mais eu recebo energia, mais eu dou. Esse é um ciclo. Então, quanto mais eu agradeço, e as pessoas falam assim, agradeço, acordo de manhã, agradeço a Deus pela vida. Agradecer está no livro de Tiago, né? Ele diz que a fé, ele mostra pelas obras, pela prática. Nosso povo é 92% diz cristão, é o segundo país mais cristão do mundo, em número de pessoas, só perde para os Estados Unidos, em número total de pessoas, habitantes, que se dizem cristão, e é o segundo mais cristão em percentual da população, 92%. Mas apenas 1,8% vai ao banco de sangue doar sangue. É doador voluntário. A gente vai quando tem um amigo, 10, aí alguém... Até a cantora do Calcinha Preta, que morreu lá, estão no rim, né? Teve que pedir doação de sangue. Você vê, cantora famosa, rica, pedir doação de sangue. Nós não vamos ao banco de sangue, nós não doamos órgãos, pessoas morrem. Então, isso é agradecer pela vida. Eu estou aqui transmitindo meu conhecimento para você, que eu adquiri de 30 anos de formação acadêmica em várias áreas, de 25 anos de formação com jovens, com adultos, transformação social, em movimentos sociais, aula de física, matemática de graça, aula de transformação social, de religião, na vida civil, na vida militar, transformando a vida de gente mesmo, que hoje está formado, está no exterior, está no Canadá, está em Brasília. Isso é agradecer, tá? Agradecer é eu ir no banco de sangue no meu aniversário, feliz, doar sangue no dia do aniversário. Ao invés de comer bolo, pastel, não sei o que, chama um monte de gente, depois nem lembro do meu aniversário. Eu estava no banco de sangue, doando sangue para quem? Não sei, para quem precisava. Então, isso eu estou agradecendo. E eu convido você a agradecer também. Se você gostou do vídeo, compartilha com aquela pessoa que você a pessoa precisa ver isso, né? Curte o vídeo também, né? E vem para o nosso canal. Aquele abraço do professor Carlos Henrique Duarte. Isso é que vai fazer você a ter vida, saúde e bem-estar. É ajudar de verdade a quem precisar. Que a esquerda não possa ver o que a direita está fazendo, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Beijo e abraço. Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, faça aí. Eu não estou com meu problema da visão ainda um pouco, mas se alguém tiver pergunta, senão, sobre o leite, né? E eu falei do açúcar ontem, tá? Se tiver, manda no privado, então. Vou terminar aqui. E agora eu vou tomar meu café. Aquele cafezinho preto da manhã. Tá bom? Ao vivo e a cores, fiz na hora aquele abraço. Muita saúde e bem-estar na sua vida.